Oi, gente. Boa noite, família. Dá um chute no preconceito. Boa noite aos visitantes da página. Já, como de costume, peço para curtir o nosso movimento, nossa página e acompanhar o nosso movimento na busca por uma sociedade melhor, mais inclusiva. E eu quero pedir a todos que venham nesse movimento, porque a gente precisa de luta por uma sociedade melhor, a gente precisa de uma luta pela inclusão, né? A gente vem fazendo longos debates agora por causa de um decreto, de uma política nova de educação inclusiva. Então, a gente pede, né? Eu digo para as pessoas que a acessibilidade é importante, né? Eu sou arquiteto, a Adri também é arquiteta. Eu digo que a acessibilidade na arquitetura é importante porque as pessoas têm condições de ir, se locomover, né? De acessar um banheiro, um cadeirante acessando um banheiro num lugar público, né? Um cadeirante tendo seu espaço numa sala de espera, né? Um deficiente visual podendo se locomover através do piso podotátil, ler as informações dos ambientes através do braille, né? A gente sabe, e ninguém aqui questiona a acessibilidade na arquitetura. Eu quero que vocês vejam por esse lado também a educação inclusiva, a inclusão nas escolas regulares. Ela também é um meio de acessibilidade para as pessoas com síndrome de Down. Você tira um direito de uma pessoa em acessar a escola regular, você está tirando a acessibilidade dessa pessoa em ter uma qualidade de vida melhor, em ter uma socialização com todos melhor. Então, a gente está aqui, a gente precisa de muitas mãos para lutar contra esse decreto, né, que vem a tirar o direito. Né? Não, você não tem mais, se você tem um filho com deficiência, você não tem mais o direito de botar o seu filho numa escola regular, você é opcional, é preferencial. A escola não tem o direito não tem o dever de aceitar o seu filho. Então, todo o retrocesso a gente luta contra, né? E aí podem perguntar assim, mas por que então os prédios arquitetônicos históricos nunca foram construídos pensando na acessibilidade? Porque antigamente essas pessoas eram excluídas, eram assassinadas, eram mortas, né, a gente voltou aqui a estudar agora sobre inclusão e acessibilidade. Há 500 anos atrás, essas pessoas eram mortas, elas nasciam com deficiência, elas eram afogadas, né? Então, se tu fores pensar, há algum tempo atrás, há 100 anos, essas pessoas eram segregadas, elas viviam num canto, numa ilha, né? Se tinha alguma ilha, né? Elas iam tudo para aquela ilha e ficava lá, distante da sociedade. Então, a gente está vivendo um mundo que abriu as portas para a inclusão e a gente não pode, em nenhum momento, aceitar qualquer retrocesso perante os direitos da pessoa com deficiência. Então, gente, vamos pensar, a inclusão escolar não é fácil, ela é só um meio da inclusão, porque tem a inclusão no trabalho, tem a inclusão na sociedade como um todo, né? Você tem amigos com deficiência, né? No mundo somos 1 bilhão de pessoas, entre 7. Você tem entre 7 amigos uma pessoa com deficiência? Eu te faço essa pergunta para você refletir, né? Pense e venha junto. Independente do seu lado político, se é de esquerda, se é de direita, a inclusão, ela não tem lado. A inclusão aceita todos, né? Eu digo que a gente não tem 2 mundos para habitar. Nós não temos 2 planetas, a gente tem um só. Então, vamos defender a bandeira da inclusão. Enfim, hoje a nossa live é sobre sobre terapia ocupacional. Um dos itens importantíssimos na qualidade de vida de uma pessoa com síndrome de Down. E nós trouxemos aqui hoje uma pessoa, uma profissional que já adotou Gravataí no seu coração, pois trabalhou 10 anos na PAI, aqui de Gravataí, 11 anos na Kinder, e tem mais de 24 anos de atendimento na área da terapia ocupacional. Trabalhou desde a sua formatura no núcleo de terapias cognitivas. Nós vamos falar hoje com a Viviane da Silva Machado. Boa noite, Viviane, tudo bem contigo? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Jonas. Boa noite, Adri. Né? Boa noite a todo mundo que está por aqui. Né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite,
né, dessa nossa parceria, que seja o início de muitas, né? A gente já se namora há um tempo, né, e realmente Gravataí foi um marco muito importante na minha vida profissional, né? E desde lá eu tenho um carinho por lá, pela cidade, por todos, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar falando aqui com vocês, né? E principalmente nessa semana, né, que a terapia ocupacional comemora 40 anos, né, no Brasil e Rio Grande do Sul, né? Então, é poder falar da nossa atuação, né, é bem importante. Inclusive, a gente está num evento paralelo, né? Então, eu queria contar rapidamente, assim, a minha história na terapia ocupacional e até para as pessoas entenderem, né, a minha escolha, como que eu cheguei até aqui, né? Na verdade, eu decidi ser terapeuta ocupacional quando eu tinha 14 anos de idade, né? Eu sempre tive interesse por crianças, na época a gente dizia especiais, crianças com dificuldades, né? Sempre foi, a gente teve uma liga, assim. E uma das minhas irmãs, que também nós somos em 3 sócias, né? Uma empresa, nossa clínica é uma empresa familiar, é psicóloga, e eu dizia que eu queria fazer aquilo que ela fazia, só que com as crianças que eram diferentes, né? E aí ela me falou que então não seria psicologia, que poderia ser terapia ocupacional, né? E aí eu fui atrás, comecei a fazer estágio trabalho voluntário numa casa, né? Aqui em Porto Alegre, na Meninos de Praga, e fui no curso de terapia ocupacional com 14 para 15 anos conversar com a diretora, na época era a Ana Lúcia, que foi até a paraninfa da minha turma, né, e falei para ela da minha história e que eu queria saber o que era essa terapia ocupacional. Ela me explicou, então desde lá eu não tentei fazer vestibular para outra coisa, né, eu digo com muito orgulho, né, que a terapia ocupacional não é só a minha profissão, é a minha vocação, né, a minha escolha de vida na sociedade, né, e aí fui fazendo a faculdade, sempre também já no início, né, eu já me inclinei para o trabalho de pessoas com autismo, e aí Gravataí, né, me recebeu, né, na época eu já saí de Gravataí há mais de 10 anos, então quando eu entrei em Gravataí, eu recém tinha me formado, fazia muito pouco tempo, e desde lá Gravataí não saiu mais da minha vida, né? Então para mim é muito importante, né, tá vendo, né, sempre quando eu vejo pessoas que já tinham passado por mim lá na estimulação precoce, né, então é bem legal de ver, deles reconhecerem, né, de eu estar vendo esse trabalho. Então, quando vocês me convidaram para falar sobre a terapia ocupacional durante a pandemia, e principalmente da gente começar a falar da importância da terapia ocupacional para as pessoas, que é o nosso foco aqui com síndrome de Down, eu achei bom, está sendo um presente para mim, na semana de comemoração para a TO, poder falar, né, para o público dar um chute no preconceito, né? Eu acho ótimo o nome da associação. Então, o que eu ia dizer, o que eu tenho, além de tantas coisas para dizer da terapia ocupacional, com essa turminha aí, né? A terapia ocupacional, ela é um profissional que, na verdade, ele inicia a vida, né, e a atuação com essas pessoas. O primeiro enfoque da terapia ocupacional, né, tem pessoas que estão aqui me assistindo, né, que começaram comigo com 20 dias de vida, né, outras com 3 meses, que estão aqui, né? Tem uma outra menina que está me assistindo também, que começou comigo, já é uma adolescente. Então, a terapia ocupacional, o trabalho inicial é orientar essa família quanto às possibilidades, quanto à vida diária e também aos cuidados básicos dessa pessoa, né? Que é uma pessoa que inspira um pouco mais de cuidados, em função de toda a relação corporal, de tônus, de cuidados que a gente tem que ter, né? Não é pouco comum, né, a vida inicial da pessoa com síndrome de Down ter assessoria da fisioterapia para trabalhar as questões motoras, respiratórias, as questões cardíacas, até no preparo para uma possível cirurgia, a fonoaudiologia para as questões de linguagem, e a terapia ocupacional
não entra diretamente com a mão na massa nesses primeiros dias, ou primeiro, segundo mês de vida, né, com essa criança. A gente entra com um trabalho de orientação para a família, de o que vai proporcionar, como que tu tem que prover. A terapia ocupacional se diferencia das outras áreas por trabalhar as questões funcionais daquela criança. Ela trabalha com a atividade, sim, como tantos outros profissionais da área da saúde e da educação, mas principalmente para dar uma vida com mais qualidade, né, um desempenho neuropsicomotor com mais qualidade. Então, a gente trabalha toda essa parte inicial com a família, né, já vai fazendo as orientações quanto aos brinquedos típicos para aquela idade, a gente vê toda essa parte sensorial do que a criança pode cheirar, pode tocar, qual o brinquedo mais adequado. Então, a gente faz toda essa anamnese, né? E a terapia ocupacional, sou apaixonada porque a gente, como outros profissionais, mas a gente vê esse movimento familiar todo. Essa parte é a terapia ocupacional. Então, Vivi, eu já vou te emendar uma pergunta fora do roteiro. São 40 anos. São 40. Eu quero que tu fale dos 40 anos de um marco de um reconhecimento de um conselho. O que seriam os 40 anos? É essa semana? É esse mês, na verdade. A terapia ocupacional, isso eu vou falar rapidamente para a gente não fugir do foco, né? Como a gente estava ontem, nós fugimos várias vezes do foco, né? A terapia ocupacional, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, com as questões das enfermeiras e das cuidadoras que faziam atividades com as pessoas que precisavam ser reabilitadas na guerra, in loco. Aquelas pessoas que eram feridas, que perdiam membros, porque naquela época não tinha aquela coisa de transportar para um outro hospital, então o terapeuta ocupacional ficava trabalhando com a praxe, tanto que o nosso primeiro nome foi praxiterapeuta. E daí, então, começou todo um movimento bem mais vinculado à reabilitação, depois ele desviou bastante para as questões da saúde mental, e aí começaram a vir outras áreas. E agora a terapia ocupacional, um marco nesses últimos 5 anos, mais ou menos, ele tem, né, as suas áreas extremamente definidas, né, de saúde mental, de saúde do idoso, saúde coletiva, saúde da criança, crianças com deficiência, crianças com autismo. Então, eu acho que o interessante é a gente estar chegando num patamar que está conseguindo, né, ser muito mais claro quando alguém te pergunta. No caso, a área que eu trabalho, né, são crianças com atraso no desenvolvimento, crianças com deficiência, desenvolvimento que é atípico. Então, isso é bem mais específico. A terapia ocupacional, ela vem tendo uma crescente nas áreas, até porque, como a gente trabalha com a questão da ocupação humana, o terapeuta ocupacional, ele é aquele profissional, a gente vai dar esse olhar por todo o ambiente que a criança trabalha, com todos os profissionais que trabalham com essa criança também, mas ele consegue focar em qual atividade que aquela criança vai ter um melhor desempenho, qual atividade que, de repente, a gente não vai aplicar, qual atividade que a gente pode desenvolver uma habilidade dentro das impossibilidades dessa pessoa. Isso o terapeuta ocupacional faz. Esse é o diferencial do terapeuta ocupacional. Quando a gente fala em atividade, a gente fala na quebra da atividade, na avaliação e no desempenho. Eu acho que esse é o maior diferencial, que é o que a gente tem discutido nesse evento que a gente está fazendo essa semana, justamente isso, as áreas de especialidade da terapia ocupacional. Então, a gente vem esses 40 anos, assim, eu fico muito feliz porque eu já tenho, desses 40 anos de história, eu já tenho 24, né? E os nossos grandes mestres, eu tive a oportunidade de ter aula com grandes mestres que foram das primeiras turmas, grandes mestres que já desencarnaram, né? Então, isso para mim, é uma grande honra, né? Tá certo, Vivi. E nessa mesa aqui, na tela de você aí de casa, hoje nós também temos a minha colega de profissão, né, arquiteta assim como eu, minha colega de luta pela inclusão, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade igualitária e humana,
a Adriana Inhoque. Boa noite, Adri, tudo bem contigo? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui, podendo representar o grupo, as famílias do Dá um Chute, com a Vivi, essa baita profissional que eu tive o prazer de, há pouco, não faz muito, conhecer, mas que, assim, só recebo elogios e a gente vê a paixão, né, e todo o trabalho que ela já desenvolveu dentro da área como TO. Então, eu estou muito feliz. Sou a mãe da Dora, para alguns que não me conhecem, sou a mãe da Anitta, que tem 15 anos, da Dora, que tem 7, que tem 21, e do Francisco, que tem 6. Eu não sou só mãe da Dora, mas aqui hoje eu represento, a Dora nos fez esse movimento de, por amor, né, nos unirmos entre famílias e criar o Dá um Chute no Preconceito, e lutar e procurar, como o Jonas muito bem sempre fala e nos representa, né, a luta da inclusão, para que o meu sonho e do Jonas e de muitos pais é que no futuro quem vai estar aqui fazendo essas lives não vai ser nós, vão ser elas, né? Eu falo elas porque as nossas filhas, tem os guris, o Lucas, enfim, a gente é uma família, a gente se ajuda, o grupo é muito bom para isso, sim, porque a gente se fortalece. E como o Jonas comentou agora no início, infelizmente, né, eu sabia de alguns relatos, tive uma experiência, não uma experiência, soube, através do meu pai, de uma história muito distante de uma criança com síndrome de Down, que foi devolvida, porque ela tinha síndrome de Down. Então, aquilo me doía, me dói até hoje. Então, essas situações que a gente quer lutar, né? A síndrome de Down não qualifica, como é que eu vou dizer? A pessoa não é a síndrome de Down. A Dora é a Dora. Ela é minha filha, com ou sem síndrome de Down. Então, é isso que a gente tem que mudar, esse olhar. A pessoa que não tem visão, ela não é um cego. Ela é o João, que é cego. E é isso que a gente tem que enxergar no outro. O ser humano que ele é e as qualidades dele, porque todos temos defeitos e todos somos iguais. Mesmo que a gente se ache perfeito, né? Típico. Ninguém é perfeito. Então é isso, gente. Estou aqui com o maior prazer para trocar e aprender um pouco mais com todo mundo. Acho que perdemos. Voltou o Jonas. Achei que tinha te perdido. Pois é, gente, caiu tudo aqui. Eu pensei, eu não sei se vocês conseguiram ouvir uma outra, não sei se a Vivi ouviu, a Conseguiu Adri, me não sei ouvir? se... Tá. Tá, Eu então foi um concluí, problema eu aqui em estava casa. concluindo a minha apresentação, Ele tu caiu, caiu. mas já voltou. Tá certo. Uma coisa que eu queria colocar, Adri, que tu falou que eu acho bem importante quando a gente fala do diagnóstico, né? Ah, fulaninho com Down tanto tempo, a gente que eu digo, a sociedade coloca muito diagnóstico e depois aquela pessoa, né? Acaba se esquecendo que um diagnóstico só existe porque tem um ser ali presente. Um professor meu do mestrado, um geneticista, o Felipe, ele disse uma coisa bem no início do meu curso que me encantou, né? Ele disse que diagnóstico não é uma sentença, é uma possibilidade. Né? Então, isso eu acho muito importante para a gente poder, quando a gente fala, eu quero saber, eu quero estudar o diagnóstico, eu quero dar qual uma possibilidade de trabalho e de vida melhor para essa pessoa e qual é o meu papel com essa pessoa. Uma coisa que eu acho, eu não tenho filhos, né? Nem de coração, nem não biológico, somente de coração, e eu gosto sempre de dizer que a gente entende, sim, essas famílias na sua alegria, na sua dor, porque as famílias, né, não escolheram, né, quando eu digo escolheram, não foram atrás do que está acontecendo com elas, mas nós, terapeutas, fomos. Sim. Então, isso que a gente, desculpa te cortar, Vivi, mas assim, é isso que eu tenho muito comigo, assim, né, principalmente essa função da inclusão, né, esse debate, daí que muitos entendem, muitos profissionais, professores entendem que tem aqui, que essa lei tem que ser aprovada e que tem que ter essa escola especial, porque afinal de contas a gente não está preparado, porque a gente não recebe para isso, porque a gente não tem curso para o Estado, para o município. Ok, eu também não estava preparada para ter uma filha T21, nem o Jonas. E hoje a gente está aqui com uma associação, a gente lê, a gente busca, a gente se informa, a gente tem humildade de perguntar e dizer que não sei.
E não somos melhores que ninguém, mas a gente quer, porque a gente entende que é o direito dos nossos filhos. Eles têm direito a viver igualmente. Então, aqueles profissionais que dizem isso para mim não é desculpa, é falta de amor e de empatia. Porque quando a gente fala que precisa incluir, né, eu acho que aquela pessoa, ela não, se a gente for pensar enquanto sociedade, ela não é excluída, ela faz parte daquela sociedade. Claro. Então, ela tem que ser, a sociedade, ela tem que se adequar às necessidades e às demandas. Eu, para quem já me conhece, para quem já me escutou, eu não gosto dessa palavra inclusão, porque ela já é exclusiva. Excludente, na verdade. Pensar isso também. É um ser diferente, com necessidades diferentes, que precisa de um outro olhar. É a falta de inclusão, justamente. As pessoas que defendem é a falta de inclusão, porque elas não cresceram com a inclusão. Nenhuma pessoa aqui dessa mesa cresceu com a inclusão escolar. Né? Se fosse, eu digo que a geração da Luísa, a geração do Gustavo, né, o filho do José, essa geração que cresceu com a inclusão, ela vai ser uma geração melhor. E na hora, por exemplo, de receber a notícia que seu filho tem alguma deficiência, né, ou na hora do parto, ou na barriga, ou se tornando um deficiente. Qualquer um de nós aqui pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? A deficiência vem ou genética ou por um acidente, alguma acidental. Então, as pessoas que não crescem com a inclusão, elas têm medo, porque não sabem, não têm ciência, não têm conhecimento daquilo, não têm vivência. A inclusão é a importância para as pessoas terem vivência, que todos somos diferentes. Né? Eu digo assim, a gente às vezes faz exposição em shopping, tem calendário, tudo. Eu digo assim, uma pessoa, né, olhou um calendário, olhou a exposição de fotos, olhou aquele movimento, aquelas lives, e teve, né, daqui a alguns anos, uma notícia que vai ter um filho com deficiência, ela diz, é tranquilo, porque tem aquelas pessoas, eu já vi aquilo. Isso é vivência, por isso a importância da inclusão e escolar, porque é lá onde todo mundo se mistura, se socializa. Volta, Jonas. Volta, Jonas. Com os fones, que a gente sabe que... E que eles saíram... Não, que o Jonas está falando que lá que eles socializam, que eles aprendem, né, com as diferenças, porque todos somos diferentes, né, que eles têm o exemplo do colega, e aquele colega que tem uma criança típica, que tem um colega autista, um colega com síndrome de Down, a criança é pura, quando ela está acostumada já a viver com aquilo, ela não tem preconceito. Quem tem preconceito são os pais, né? E eu sei porque, infelizmente, a gente viveu isso ano passado na escola, entende? E a criança não aprendeu sozinha o que ela disse para a professora em relação à Dora. Ela aprendeu em casa, né? Ou com alguém que cuida dela, enfim, com a família, enfim. Então, é triste, porque é uma sociedade doente, né? E a gente está lutando para que essas doenças sejam curadas da melhor forma possível, com amor, com exemplo. Aquela notícia que a criança tem síndrome de Down não seja um desespero. Não é um desespero, gente. É um filho. Eu não jamais, né? Em todo momento do nascimento da Dora, consegui pensar que era um desespero ter um filho com síndrome de Down. Não, vamos arregaçar as mangas, vamos à luta, vamos ver o que eu posso fazer para ela de melhor, para que ela cresça igual aos irmãos. E aí, quando tu fala, né, que eles identificam a pessoa, porque o fulano, o Down aquele fulano, não é o fulano, é o Down aquele. E a gente, às vezes, coloca que a Dora é Down, porque no meio precisa, ou porque tu vai fazer uma ficha para um atendimento, ou alguma coisa assim. Fora isso, não tem porquê. Eu esqueço, porque eu não crio elas, diferente dos irmãos, né? A gente não educa eles diferente. Eles são iguais. Dá mais, a gente necessita de um atendimento um pouco maior para o desenvolvimento, que em algum setor, em algumas partes, em alguns momentos, em algumas coisas, tem essa deficiência. Mas, com o trabalho, com a dedicação, com o amor, só vai. Isso aí, gente, segue, Jonas. Eu peço desculpa pela minha conexão, tá meio estável, mas a gente vai continuar aqui com a live de um jeito ou de um outro. De outro lá.
Vivi, eu já quero te fazer a primeira pergunta da noite. Eu queria que tu falasse, então, né, da importância da terapia ocupacional na vida de uma pessoa com síndrome de Down. Sim. Eu fico pensando, assim, como que eu posso ser prática numa resposta dessa, mas qualquer coisa vocês me fazem um sinalzinho se eu estiver falando demais. A terapia ocupacional, ela é útil do primeiro dia até quando essa pessoa não estiver mais por aqui. Claro que a gente vai cair naquele bordão de cada caso é um caso. Alguns vão precisar mais no início da vida, outros na faixa da primeira infância, outros adultos. Então, a TO ela se faz por ela trabalhar diretamente com a função, com as vias de acesso de aprendizado, que é o terapeuta ocupacional que faz essa análise, qual é a melhor forma dessa criança aprender. Quando eu digo aprender, não é somente alfabetizar, não é essas questões. Como que essa criança vai compreender, né, uma linguagem melhor, como que ela vai compreender dor e não dor, como que ela vai receber informações e transformar isso em uma atitude. Lá sendo um pouco mais breve, mas não querendo minimizar a importância, no bebê ali eu falei para vocês o que o terapeuta ocupacional vai fazer. A partir do momento que essa pessoa vai se desenvolvendo motoramente ou cognitivamente, o terapeuta ocupacional vai ficar mais atento e estimulando coisas mais específicas, como visão, audição, podendo perceber que brinquedo que ela chama mais atenção, qual é a melhor forma de oferecer e de estimular com que essa criança brinque. E assim, isso falando de uma criança, né, T21, sem nenhuma outra comorbidade, que infelizmente a gente chama no meio técnico, com nenhum outro acometimento. Digamos que essa criança ainda não apresentou nenhum problema cardíaco, nenhum problema neurológico. Seria o desenvolvimento mais típico dentro da trissomia 21. Ela vai apresentando algumas coisas, ela tem, o que eu acho bacana na pessoa com síndrome de Down, que ela tem marcos de desenvolvimento bem diferenciados, que não quer dizer que eles sejam totalmente inversos ou muito diferentes do desenvolvimento típico, mas ela tem também algumas etapas com que ela consegue ter uma melhor evolução motor, uma melhor evolução cognitiva, e isso a gente vai percebendo no dia a dia. O trabalho inicial da pessoa com síndrome de Down, eu não vejo ele somente da criança dentro da sala com um profissional. Esse trabalho, principalmente do terapeuta ocupacional, é junto com essa família, junto com esse cuidador. Essa criança está dentro do teu consultório, tu está na casa dessa família, né? Quando eu digo na casa, é no setting, né? Agora a gente não está podendo, a gente está de uma forma virtual, mas que eu tenho visto assim que com a turminha que eu atendo está dando bem certo, né? A gente conseguiu reorganizar várias coisas e adaptar. Então, o TO vai fazendo essas etapas junto com a criança. Quando eu digo que em etapas eles têm uma diferença de necessidade, porque o que acontece? A gente tem, basicamente, 4 profissionais que são responsáveis por esse circuito, né, de atendimentos iniciais. Eu vou citar o exemplo da Kinder, que é um local que eu trabalho já há 11 anos, né, minha segunda grande casa profissional. Eu iniciei minha vida profissional num local que eu amei trabalhar, que foi a PAI de Gravataí, e já estou há 11 anos e espero ficar até muito tempo na Kinder. A gente tem um programa, que a gente chama de Programa de Intervenção Precoce, onde a gente trabalha, a equipe-chave que trabalha diretamente com a criança é o físio, fono, TO e a psicóloga. Nós temos uma equipe de retaguarda de neurologista, assistente social e enfermagem. No primeiro ano, a criança é trabalhada com esses profissionais em grupo. A gente separa as terapias motoras e não motoras, né, que a TO trabalha junto com a fonoaudiologia e a físio com a psicologia. Né? Cada semana a criança é atendida por uma dupla. Por que a gente resolveu separar isso? A gente não está segmentando a criança.
como eu sou uma terapeuta que trabalha com o neurodesenvolvimento, que é a nossa base teórica lá na Kinder, que a gente trabalha com a base da teoria Bobat, a gente trabalha com o terapeuta ocupacional, que vai estar trabalhando todas as funções, a movimentação, né, dando uma função para essa criança, e a fonoaudiologia trabalha com todas as questões de estimulação orofacial e com a linguagem, mas a linguagem como um todo, linguagem de expressão, linguagem de compreensão. Então, a gente resolveu juntar essa dupla, porque a gente viu que deu certo. Alguém fazendo a expressão mais física, a expressão mais cognitiva, e o outro com a expressão da compreensão. A fisioterapia trabalha com as questões do desenvolvimento e aprimoramento das habilidades motoras dessa criança, e a psicologia fica junto no grupo, não diretamente com a criança, mas com a retaguarda para perceber, né, essa equipe como funciona. Num segundo momento, essa criança ela vai para o programa que a gente chama que é para a sessão de psicomotricidade, que na nossa equipe é feita por uma fisioterapeuta, e nós temos também uma das nossas pessoas da gestão, ela é psicomotricista de formação, foi uma das primeiras psicomotricistas do Rio Grande do Sul, a Betina, e esse programa, a criança já está se encaminhando dos 2 para os 3 anos. E por que a psicomotricidade? Aqui eu já estou falando um pouco das diferenças de cada área, tá, Jonas? Eu vi pelo teu olhinho ali, né? E das especificidades. A psicomotricidade, como naquele início todo foi trabalhado questões de aprendizado, desenvolvimento, experienciação, que é a primeira fase, a primeira etapa de vida dessa criança, se acostumar com aquele corpo, perceber ela no espaço, perceber ela na relação. No segundo momento, que ela teoricamente vai estar mais habilitada ou não, né, com a sua condição física, aqui eu não estou falando específico, porque ela tem Down, não, com a condição física que ela se apresenta naquela etapa do desenvolvimento. Aí ela é trabalhada bem as questões de psicomotricidade, que no nosso entendimento, na nossa abordagem, é o aprimoramento das habilidades físicas, né, como que essa criança vai ter um melhor desempenho disso, que no caso, na nossa equipe, é feita por uma fisioterapeuta. Poderia estar sendo feita também, né, por um educador físico, né, que eu acho que são as áreas que se aprimoram mais e que tem mais a ver com a psicomotricidade, por trabalhar movimento, por trabalhar as questões musculoesqueléticas. Então, isso, eu acho que a profissão, eu acho que tanto o fisioterapeuta quanto o o educador físico, eles vão dar muito mais conta da psicomotricidade, que trabalha também questões de ação. No terceiro momento, que essa criança vai estar sendo trabalhada, aquela criança fica 3 anos com a gente nesse programa, ela é encaminhada para o processo de escolarização ou atendimento pedagógico, onde é uma equipe que a gente é segmentada, a base da orientação dessa criança fica com uma pedagoga ou psicopedagoga, e conforme as épocas e o trabalho, o projeto que a gente tem com cada grupo, de tempos em tempos, entra físio, entra fono e entra TO. No caso, como agora não está funcionando, né, em função da pandemia, mas quando a gente implementou o nível 3, que a gente chama do programa de intervenção precoce, nós optamos pelo terapeuta ocupacional ficar trabalhando junto com a pedagoga, ou a psicopedagoga, justamente para isso, porque a criança está sendo preparada para um outro momento de vida, para já estar indo para uma escola, para estar indo para um centro de educação infantil, ou também para estar começando a entrar naquele circuito de mais de 1 ou 2 terapias por semana, terapias diversificadas, seja ecoterapia, seja hidroterapia, qualquer outro atendimento psicopedagógico mais específico. Então, a gente optou pela terapia ocupacional por isso, porque a gente vai estar trabalhando as questões do aprendizado formal dessa criança, junto com as possibilidades que ela tem, né? Sejam as possibilidades cognitivas, físicas, toda essa parte também de adaptação de material, de lápis, caneta, borracha, qual a cadeira que ela vai ficar mais confortável, o lado da sala de aula, ou do grupinho que ela vai estar sentada.
isso quem faz é o terapeuta ocupacional. O que acontece na maioria das vezes, que a gente sabe que, assim, eu fico feliz por estar mudando, né, pelas pessoas já estarem se dando conta dessas diferenças, também, geralmente, a parte do terapeuta ocupacional, muitas vezes, né, e aqui eu vou ser bem sincera, branca e franca, como eu digo para o pessoal, muitas vezes, outros profissionais acabam fazendo esse trabalho intuitivamente, ou propositadamente também, infelizmente, né? Porque é uma área que a terapia ocupacional sempre fez, mas a gente não brigava com tanta mais ferocidade nisso. Né? Geralmente, alguns colegas da área da educação faziam e fazem esse trabalho. Né? Então, o terapeuta ocupacional, ele faz porque ele vê como a gente faz uma colocação meio grosseira, mas permitida entre nós, entre os físicos e os TOs, a gente diz que o fisioterapeuta prepara o corpo, prepara a musculatura para se movimentar. E aí o terapeuta ocupacional, junto ou depois, faz esse corpo ser funcional, ser útil para essa pessoa. Então, essa é a diferença que a gente vê. Então, lá pelas tantas, a criança está na escola ou não, né? Algumas vezes ela pode estar entrando um momento depois, tem crianças que saem do atendimento especializado e conseguem uma vaga ou conseguem se estabilizar no ensino regular. Eu gosto sempre de dizer para os pais, assim, para os colegas, a gente não tem que ver isso como uma linha reta. Algumas crianças, conforme a gente vai vendo com o rolar do tempo, elas conseguem ir para o ensino regular e seguir. Outras precisam de uma experiência no ensino, na educação especial para ser trabalhada, ser aprimorada, e aí para o ensino regular. Algumas vezes elas vão para o regular, precisam dar alguma outra trabalhada, retornam para o ensino especial. Eu não vejo isso como uma perda, né? Ou como essa criança não teve avanço. Não, ela está num outro momento, então pode ir e pode voltar. E o importante também ver que mesmo essa criança já estando teoricamente incluída no ensino regular, a importância dela seguir com as terapias. A pessoa, principalmente a pessoa com síndrome de Down, ela leva por uma boa parte da vida dela, em momentos específicos, durante um tempo ou durante a sua caminhada, a parceria da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. São os profissionais que seguem mais tempo com essa pessoa, porque daí ela vai evoluindo, ela vai modificando, né, algumas demandas, e o terapeuta ocupacional, por já estar acompanhando essa criança desde um tempo, e o fonoaudiólogo, a gente vai também modificando e adequando as questões de aprendizado com essa pessoa. Então, quando me diz qual é a necessidade, depende do caso, mas geralmente não é que essa criança não melhorou nada, tá há tanto tempo na terapia ocupacional. Bah, que bom, ela tá bem, tá bem, a demanda dela foi diferente. Né? Tem uma duplinha minha que vocês conhecem, né? Que elas estão aqui, eu tenho permissão da família para falar o nome, até porque elas estão escutando, vão gostar que eu fale, né? Que é a Maria Júlia e a Catarina. São uma duplinha do barulho, do balaco, como eu digo, né? E aí a Maria Júlia está comigo desde os 20 dias de vida e a Catarina está desde os 3 meses. Então, durante todo esse processo, elas muitas vezes formam uma dupla no atendimento, são super amigas, que aconteceu naturalmente, né? Isso que é bem bacana de dizer, elas se conheceram, elas são de idade diferente, eram de grupos diferentes, mas quando se encontraram lá no NEAP, se apaixonaram, então são super amigas. Então, o interessante é que a gente foi trabalhando coisas ao longo do desenvolvimento dessas meninas. Quem deve estar aqui também, que eu vou falar o nome, é a Isaura, né? A Isaura é uma adolescente que a gente trabalha juntas, ela é de Pantano Grande, e a Isaura, ela mora no interior da cidade, e ela tem um trabalho pedagógico bem legal, tem uma parceria muito legal com a pedagoga dela, que a gente trabalha muito juntos, eu e a Paula,
E só que agora, né, como eles moram no interior e tem a pandemia, a Isaura está praticamente tocando, né, o sítio junto com o pai. E aí a gente pensa, são idades totalmente diferentes, todas elas acabam se conhecendo, né, por ser a mesma terapeuta, mas o interessante é que ela está fazendo atendimento online, todas as três, ela vai para o campo, ela organiza campo, ela toca o gado, ela monta a cavalo. Então, isso que eu vejo a importância. E cada uma tem o seu jeitinho diferente de desenvolvimento, de personalidade. Isso que eu acho bacana. Então, eu trago essa colocação para vocês verem diferentes momentos de vida. Tem outras pessoas com síndrome de Down que podem ter outros diagnósticos paralelos, então, mas sempre a terapia ocupacional vai poder estar junto para trabalhando essas questões. E uma coisa que eu acho bem importante também dizer, que quando a gente fala, tem duas coisas que me incomodam bastante na questão da pessoa com síndrome de Down, que são as mesmas que me incomodam nas pessoas com autismo. É a colocação de que ou que eles não conseguem muitas coisas, né? Ou se colocam de uma forma com que eles conseguissem demais, elevam muito as expectativas. E isso me preocupa muito, que a gente pode ver assim, no próprio dia a dia, nas pesquisas também a gente pode ver que muitas vezes as crianças, tanto com TEA quanto com síndrome de Down, a sociedade acaba nivelando elas muito por cima, de que podem tudo, ou de que não podem nada. E aí cai naquela ambiguidade que a família que está assistindo e vê que o seu filho não tem o desempenho que o fulaninho lá tem, se frustra. Ou aquela família que a criança tem muita coisa e precisa de outras habilidades mais básicas. Então, isso que eu acho que a gente tem que também poder colocar pessoas que têm muita condição, outras que não têm tanta, e aí a família, o terapeuta ocupacional, falando mais do meu assado, né? A gente vai ter que estar vendo aonde é que essa pessoa vai ser mais funcional e poder dar conta da sua própria vida, da sua própria gestão, indiferente da condição que ela tem. Então, por isso que eu acho que a gente acaba conseguindo circular, né? Cada ser é único, Vivi. A gente sempre diz isso, todo mundo é diferente, não tem como a gente criar uma régua e um padrão único para as pessoas com síndrome de Down ou autismo. Cada um é diferente entre eles, todos nós, né? Somos diferentes. Mas eu já quero emendar uma pergunta aqui para a Vivi. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar direito por causa da conexão, que também é bem ruim hoje. Mas eu quero perguntar para a Adri como é que foi Queria que tu falasse aqui para nós, Adri, e o pessoal que está acompanhando a live aí de casa, como foi o processo da busca pela estimulação precoce com a Dora? Bom, como eu comentei no início, a gente tinha, isso eu não comentei, mas a gente tinha uma suspeita que a Dora poderia nascer Down, e realmente se confirmou no parto. E ela tinha uma semana, 15 dias, veio para casa. No início foi uma preocupação, como não pegava peso, aquela função toda, mas ela mamava bem, sugava, mamava no peito. Passando isso, a gente já começou a procurar uma orientação de como trabalhar e como estimulá-la, né? E começamos a ler. A gente não tinha um grupo, a gente não tinha uma amiga que era parente da Fabiola, que é psicomotricista, tia Biola, como eu, né, conhecida no grupo por muitos já, nos foi indicada, e a gente procurou falar com ela, e a Fabiana de Paula, que é a psicopedagoga, elas trabalhavam juntas. Só que antes, eu vou salientar isso, que eu nunca comento isso é muito importante. A gente teve num outro centro em Porto Alegre, um outro centro, que a Dora tinha daí uma semana, sabe? Tinha dias. A gente foi indicado por uma pessoa que já tinha, o filho Down tinha frequentado. E aí a terapeuta, não, ela vai fazer as coisas conforme o tempo dela, as terapias são assim. Afonso, me disse, não, só um pouquinho. Se a criança tem 21, tem que ser estimulada, ela tem que ser
todo o processo deles tem que andar à frente, porque eles têm, a maioria deles tem essa perda, e a gente tem que fazer com que eles se equiparem, né? Como é que eu vou ficar parado esperando a criança reagir? Não, não é aqui, não é aqui. Eu digo, não, então não pode ser. E aí chegou até nós a Fabíola e a Fabiana, e elas desenvolveram um trabalho com a Dora. Na verdade, a gente não procurou a PAI, né? Porque não foi recomendado, por ignorância nossa mesmo, assim, né? E depois, quando eu procurei a PAI, porque eu queria a TO, que é a Tati, que foi muito conhecida por muitos aqui também, ela, tem visita, vem cá. Senta aqui, a mãe tá falando. E aí, quando a gente procurou a PAI para Tati... Não, para, Adri. Oi, Dora! Dá oi? Oi. Peraí, só um pouquinho. Dá oi, amor? Oi. Oi, ela te... Oi, Dora, boa noite. A Vivi, tu conhece já. Tudo bem? Oi, Dora, tudo bem? E o Chico, cadê o Chico? Adorei essa faixa no cabelo. Cadê o Chico? A Lulu já tá quase dormindo. Tua parceira de live tá dormindo. Atira um beijo. Aqui, braço. Não, tá acordado. O Chico tá lá embaixo. O Chico tá lá embaixo. Dá oi pra Dora. Aqui, ó, Dora. Dá oi. Me chegou. Não é a bruxa. Vai pegar agora. Oi, Dora. Ela adora fazer. A Luísa adora fazer uma. Dá oi, Lulu, tá te mandando. Ai, a bruxa! Dá oi lá, Dora. Viu a Dora? O L de? Tá molhada, ó. Olha lá, Dora. L de Lulu. É de Lulu. Ai, que inveja, vocês estão sendo afofados, eu não. Eu te peço ela quando vem pra cá. Quando eu for na Sandra, eu quero ver vocês duas juntas. Tá. Não, mas a Sandra ainda quer continuar com o salão em pé, Vivi. As duas juntas é um problema. Gente, momento fofurômetro aqui da live. O que é, Jonas? Momento fofurômetro aqui da live. Dá tchau, dá tchauzinho ali. Bota teu rostinho aqui na... Isso, beijo. Faz coração. Tchau, Dora. É que tá quase dormindo também, ela. E aí, onde é que eu parei? Aí nós chegamos na Fabíola e na Fabiana, que trabalhavam juntas. Quando eu procurei a TO na PAI, eu não consegui, porque daí a Dora já tinha 2 anos e pouco e não tinha vaga, e como eu comentei que eu já tinha, então tu já tem profissional, enfim, né? Então a gente infelizmente não teve o contato com uma TO, né? Eu entendo que o desenvolvimento da Dora foi bom, as gurias trabalharam, enfim, muitas coisas, né, nesse sentido. Depois o Afonso, que é o pai da Dora, estava fazendo educação física, se formou, encontrou o veio dele, fez especialização em psicomotricidade, fez curso de apoterapia. Enfim, a Dora deu um norte para essa segunda formação dele, não remunerada, digamos assim, que não é a primeira, mas por amor e paixão. Então, assim, aí depois a tia Bíola assessorou e passou para ele. Mas a gente, infelizmente, não teve esse conhecimento. E o que é muito importante, né, eu quero colocar aqui, e o Jonas está junto, e as outras famílias na luta, a gente tem a intenção de formar uma cartilha, não sei se seria esse nome, com orientação para as famílias, né, de quais são os profissionais básicos necessários, desde quando? Desde que nasce, né, a gente sabe, né, Vivi? Desde que nasceu 20 dias, já está lá na estimulação, né, então, assim, contar com essa parceria desses profissionais, como a Vivi, a Fabíola, a Fabiana, entre outros tantos que são nossos, a Gilca, psicopedagoga, a Michelle, entre tantos profissionais bons que todas as famílias, graças a Deus, têm, para a gente montar, porque o bebê, quando nasce, as mães ficam muito perdidas, a gente fica, né, não tem essa orientação. Tu vai indo, então, assim, que nem para nós, teve essa lacuna, a Dora não teve uma TO. Até hoje, a gente entende que tá, né, mas, de repente, a Vivi vai fazer uma avaliação nela, vai ver, opa, vamos ter que trabalhar tal coisa nela, porque faltou uma TO aqui. Né? Então, é isso, assim, é muito interessante que a gente consiga montar esse programa para que as famílias sejam acolhidas e que o T21 tenha todo o atendimento necessário. Melhor ainda se tivesse um centro, mas aí a gente, calma, uma coisa de cada vez. Vamos sonhando, né, Jonas? Vamos sonhando.
É a busca de uma qualidade de vida melhor, né? Eu tenho um outro filho que é o Enzo, que ele é 2 anos mais velho, e eu digo que a estimulação precoce, se a gente tivesse a Luísa antes do Enzo, se fosse invertido, né, as idades, a gente teria um tratamento com o Enzo, um tratamento, eu digo, de brincar com o Enzo de forma diferente, de estimular ele desde o nascimento. Então, a estimulação precoce é bom para todos, né? Mas sim, a gente vai conseguir montar a cartilha, a gente vai conseguir levar informação, a gente diz a importância de levar informação, né? Para mudar a percepção da pessoa, né? Às vezes a pessoa, quando tem algo diferente, ela tem medo. Mas eu quero abrir um espaço agora com o público, nossa live está muito boa. Eu quero abrir um espaço agora para os comentários, eu peço que você comente, deixe suas perguntas. Lá no final da live, quem está perguntando agora, no final da live, para não quebrar o roteiro aqui da nossa live, no finalzinho agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então eu já quero, eu anotei alguns comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, tem tantos aqui que eu não, os que eu anotei... Posso dar um oi que faltou, Jonas? Claro, pode, agora é o momento de interagir com o pessoal que está em casa. Eu queria dar um oi para o meu alemão, né, que eu não sei se ele está aqui, eu acho que de repente essa hora ele já está dormindo, né, que é o Arthur, que também é um pitoco, né, que já está comigo há bastante tempo, e quando a gente estava falando em atendimento durante a pandemia, esses dias a gente fez uma videochamada e o pai dele atendeu. Eu já tinha avisado que ia ligar e tal, e o pai dele atendeu. Quando ele me mostrou, virou o telefone para o alemão, a gente se cumprimentou, ele riu, assim, conversou, pegou o celular da mão do pai dele e saiu conversando comigo pela casa. E o pai dele chamava Arthur, dá aqui o telefone para o pai. E eu dizia, que danado, ele está falando com a terapeuta dele, mas eu achei muito... E o que é interessante é a capacidade de adaptação que essas crianças tiveram, que essas todas, né? Mas que elas tiveram com essa situação da pandemia, né? E eu vou sair uma terapeuta muito mais diferente agora, porque exigiu muito dos terapeutas. Mas assim, essa geração é uma geração teve um tio ou não high-tech, né? Porque o celular, essa parte da informática, eu achei legal, ele roubou o telefone e saiu caminhando. Exatamente, é a geração do touch, né? A geração do aprende tocando numa tela. Vou botar os comentários aqui. Deixa eu ver. Não é esse que eu queria. Aqui, eu vou botar esse aqui que é mais para o final. Aqui, ó. Eliane, vive dando um show de conhecimento, excelente profissional. Vamos aqui mais alguns que eu anotei. Aqui, ó, qual a idade que tudo começa, Rosângela? A gente fala que começa desde o nascimento, desde que nasceu já precisa estar junto com estimulando seu filho. Vamos lá, alguns outros que eu coloquei aqui, que eu anotei, é tanto que eu já até me perdi, porque tem tantos aqui que eu queria colocar. Eliane é psicóloga e professora, também foi uma grande amiga, uma parceira de trabalho. Gente, a conexão aqui caiu, acho que vocês de casa aí notaram, eu perdi todos os comentários que estavam lá do início da live que eu tinha anotado para colocar aqui. Então eu peço desculpas, mas eu vou botar os mais atuais, então, aqui. Tá. Vamos ler aqui. Aqui, ó, Rosângela também, ó. Meu filho tem 4 meses e aqui em casa nós somos esses profissionais. A gente sempre diz, Rosângela, que a estimulação precoce vai para o profissional, ele fica 1 hora lá e continua os outros 7 dias. 23 em casa. As outras 24 horas, fica 1 hora lá, as outras 23 horas a gente precisa fazer o tema de casa, né? Isso aqui é super importante. Jonas, eu só queria fazer uma colocação ali para a Rosângela. Eu entendo, talvez não seja o caso dela, né? Mas eu acho que fica bom para todo mundo e a Vivi com certeza concordar comigo. A gente estimula sempre em casa, o tempo inteiro, né? Como eu digo, a Dora não caminha na linha reta na rua, eu sempre disse isso, né? É o cordão da calçada, pulando entre pisos, fazendo sempre um circuito, a vida dela é um circuito. Mas, enfim, porque ela é estimulada, a parte física muito motora. Só que nós temos orientação de profissionais que estudaram e que se habilitaram para isso. Então, a gente tem que ter o TO, tem que ter o psicomotricista, seja educador físico ou fisioterapeuta, tem que ter o fono, tem que ter o psicopedagoga, o psicólogo, porque eles vão ter o olhar da família também. Como a família está conduzindo, se está conduzindo certo.
A gente estimula em casa, sim, tem que estimular, né? A gente faz muito aqui em casa, de fazer as atividades que eu adoro, filmar e passar para o grupo das terapeutas, para ver se está fazendo tudo certo, fazendo uma coisa errada, mas a gente não pode ser o profissional, nós somos pais. De repente, porque ela ainda tem uma pequena, não conhece tanto esse mundo ainda, mas eu acho que é interessante que essa live está sendo para isso, para a gente ver essas possibilidades, para conhecer, né? Não é criticar de forma alguma, é colocar a nossa experiência, né? A gente tem um tempinho, não é melhor do que ninguém, mas a gente tem essa experiência. É a Rosângela, né? Que ela fez essa colocação, pode ter outras situações, né? Só quis usar aquele exemplo ali. Entra em contato com a gente, que o objetivo do Dar um Chute é isso, de dar um chute e sair todo mundo correndo atrás junto. Todo mundo junto, a gente se une, se ajuda muito no grupo, trocando profissionais, experiências, sustos que a gente leva, que engole remédio a mais, né, Andréia? Essas coisas, enfim, uma que nem aqui em casa comeu flor, e passou mal. Então, assim, e aí quem é que atendeu, como é que dorme, se o sono tá bom, o ortodontista para fazer a expansão do palato, enfim, a gente... Ai, meu Deus, é de tudo naquele grupo. Gente, vamos continuar então aqui com a interação. Eu realmente peço desculpa, eu queria ler um comentário da Alessandra, da Thaís, da Lisiane, do Afonso, mas eu perdi eles por causa da conexão. Vou botar um do Afonso aqui. Capacitismo, Vivi, é isso aí, olhar e julgar as capacidades de uma pessoa pela deficiência, não pelas possibilidades. Aqui, Juliana Queiroz, Dodó, foi o momento que apareceu a Dora, o Paulo também colocou aqui, ó, Dora Dourada, gostei. Eu chamo ela desde pequena, Dora Dourada. Vanessa, Dora linda da tia Lauri, a tia Lauri. Gente, vamos continuar então aqui com a nossa segunda rodada de perguntas. Perguntem de novo, comentem de novo, porque lá no final a gente vai abrir um outro espaço com você aí de casa para as perguntas. Vivi, eu queria que tu falasse, né, porque a gente está aqui, fala muito de estimulação precoce, toda essa necessidade desses profissionais da vida de um bebê, de uma criança. A estimulação precoce vai até os 3 anos, 364 dias, 4 anos, ponto. Né? Eu queria que tu falasse da importância da continuidade da terapia ocupacional após a fase da estimulação precoce. Uhum. Bom, essa aí eu cheguei a iniciar comentando ali que cada criança já na cidade vai apresentar uma demanda diferenciada, e a importância da gente já estar em contato, da família já ter contato com o terapeuta ocupacional e com essa equipe especializada. Quando ela encerra esse processo, já não é a partir daí que se define. Geralmente, quando se define que a criança vai partir de uma etapa para outra, isso é tudo muito natural, né? Porque ela já vai ter se apresentado, a gente já vai ter visto qual a necessidade. Então, essa criança com 3 anos e 11 meses, algumas vezes a gente também espicha um pouco mais, porque tem uma coisa importante de dizer, que os 3 anos e 11 meses, eles são muito mais teóricos do que práticos. Por quê? Porque muita criança também pode ter tido várias questões clínicas no meio que vão retardar ou vão acelerar o desenvolvimento. Pode ser uma criança prematura, né? Alguma questão clínica pode ter acontecido. Então, quando a gente fala idade corrigida, é a idade de que se essa criança nasceu a termo ou não, independente da trissomia. Então, isso a gente tem que ter essa flexibilidade, mas em média seria 4 anos. Quando ela completa essa idade, quando eu digo que ela é mais teórica, porque realmente a gente tem que ver como que essa criança está se apresentando, se ela precisa ficar um pouco mais focada nessas questões da intervenção precoce, das questões iniciais do desenvolvimento, se ela já pode ir para alguma outra etapa, mas geralmente por essa idade a gente já tem isso definido, começando antes ou a partir dali, porque aí o que começa afunila um pouco mais o atendimento, porque ela vem do início da vida até essa etapa,
com vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, em conjunto, parceria, né? Ou então, ou aí acontece que quando ela fecha esse processo, ela fecha o programa de intervenção precoce, que eu falo programa porque cada equipe, cada profissional vai ter uma maneira diferenciada de atuar, ela começa a dar uma funilada porque ela diminui um pouco a carga horária e o número de profissionais envolvidos. Muitas vezes pode seguir a parceria da fono com a psicopedago, outras vezes pode ser a parceria da fono com o psicomotricista, da TO com a fono, ela pode estar indo para um centro de educação infantil. Então, essa continuidade vai se dando à demanda. Geralmente, no final da primeira infância, pré-adolescência, a gente já fez vários encaminhamentos e algumas outras possibilidades podem estar acontecendo. Nessa idade, geralmente, a gente define se essa criança fica mais dando conta de um clínico geral, ou um pediatra, um herbriatra que vai ficar responsável por ela, em função da sua demanda, ou um neurologista, ou um psiquiatra, ou quem que vai estar mais dando conta dessa questão clínica da criança. Mas, geralmente, o que a priori ocorre mais é a parceria da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, independente da condição cognitiva dessa criança, dela ter uma experiência de educação mais formal, seja pedagógica, seja um centro de educação, seja uma creche, e aí ela vai evoluindo conforme a sua demanda. Algumas crianças têm alguns acometimentos nesse meio, entre a pré-adolescência e a adolescência. A gente tem que ver também que nessa fase eles têm também muito a questão da adolescência, como a gente conhece de um desenvolvimento típico. A pessoa com síndrome de Down, ela tem uma fase de aborrecência, na maioria das vezes, como várias crianças típicas, já começam a surgir coisas mais de sexualidade, preferência por atividade, eles começam, a personalidade dessa pessoa, ela começa a se fixar um pouco mais. Então, esses seriam dois marcos de desenvolvimento e marcos de personalidade. E aí, a gente vai vendo, tem momentos, e não são poucos também, que o terapeuta ocupacional, ele se afasta da equipe, mas fica na retaguarda, podendo dar uma orientação de rotina. Muitas vezes é um trabalho que eu também gosto bastante de fazer, ficar na retaguarda dessa equipe, como se a gente ficasse delineando o cronograma da semana daquela criança. Tem crianças que, topam uma rotina mais high-tech, né, de fazer várias coisas. Tem outras crianças que aprendem, absorvem melhor uma rotina mais tranquila. Eu sempre acho que a gente tem que estar muito alinhado, a família e os profissionais, para nem tanto deixar aquém, mas também não transformar eles em pequenos empresários. A gente tem que dar um chute nessa ideia, né, porque a gente também tem que ver como é que é a capacidade neurológica dessa criança. Muitas vezes, muito estímulo atrapalha, muitas vezes a criança precisa de muito estímulo para ir, e eu sempre toco a bolinha para os pais ou para os outros colegas e digo, vocês aguentariam uma rotina que uma criança aguenta? Porque, às vezes, a gente vai ver essa criança chega em casa de noite, não tem um tempo para desempenhar uma função familiar, não tem um tempo para estar junto com essa família, não tem um tempo para aprontar nada. Então, isso que eu acho importante da gente ver, né? Tá fechado? Gostei. Não tem tempo para fazer nada. Aí a minha arteira vai parar. Não. Tá eu acho importante dizer. Eu acho que não só... a gente tem que pensar, quem tem outros filhos, que nem eu e o Jonas, né, que não só um T21, mas que tem outros filhos típicos, digamos assim, como é que funciona com eles, né? A gente sempre pensou muito isso aqui em casa, né, de que desde a Anitta tivesse o tempo dela para ela estar em casa, na casa dela, brincando com as coisas dela. Horário para ir para o colégio, horário para voltar, tomar um banho, para estudar, andar de bicicleta, para ver TV, para fazer nada, criança para brincar. Né? Então, é a mesma rotina. Claro que tem mais atendimento, mas não dá para sobrecarregar. Ontem, se a gente for ver, eu vou usar um exemplo bem pessoal, nossa, já que somos nossos 3 envolvidos,
né, colocar para quem está nos escutando, a gente fez uma reunião, nós três ontem, né, eu não tinha jantado, já estava começando a pirar na batatinha, a Adri jantou na reunião, o Jonas estava do lado ali, então, para a gente ver, assim, a gente faz isso porque a gente realmente ama o que faz assim, de coração, quando eu digo, a gente se entrega de alma. Você estava ali por uma causa, por um trabalho, para apresentar um conteúdo legal hoje, da gente passar uma informação séria, mas também, quando a gente foi olhar, já era quase 11 horas da noite, se vocês perceberem, e estava todo mundo gostando do que fazia, mas a gente estava muito cansado. Por quê? Porque todos nós temos, no mínimo, dá para falar porque eu conheço vocês, todos nós temos um emprego em que nós somos funcionários, outro emprego em que nós somos os donos do negócio, a gente tem uma vida social, a gente tem uma vida familiar, e aí de noite um não jantou. Se a gente for ver, e teoricamente a gente tem noção disso. Imagina da gente oferecer isso para os nossos pacientes, para os nossos filhos. A gente pergunta para eles, a gente quer algo melhor, mas a gente pergunta para eles, a gente pode ver. Então, eu sempre pergunto para os pais assim, olha, eu me apresento para os pais e até tenho uma família que a gente está há pouco tempo juntos, mas super alinhado, né, que são os pais da Helena. Quando a gente conversou, eu perguntei para eles, bom, eu quero saber até que ponto eu posso me meter nessa organização toda da vida de vocês. E aí eles deram carta branca, coitados, né? Então, isso aí que é importante da gente poder analisar isso, não só por pensar, a gente tem que só se preocupar de como que está a plasticidade neurológica dessa criança, se está indo ok, se ela aguenta, e se ela está afim. Porque muitas vezes quem está afim que ela corra é a família, quem está afim que ela recobre um prejuízo ou vá muito para frente é aquele terapeuta. Só que ali está todo mundo tendo que analisar uma questão maior, né? Isso eu acho bem importante da gente falar. Não se culpar pelo aquilo que não fez antes, né? Mas também poder ter essa noção de vamos dar uma olhada para esse ser, né, Adri? Como tu diz assim, sim, eu tenho a minha filha, que eu crio igual, e é bem isso. Acho que a gente tem que olhar para aquelas figurinhas ali. Gente, eu ia fazer uma pergunta agora para a Adri, mas eu acho que não preciso fazer mais essa pergunta. A Rosângela comentou aqui, vou botar na tela. Eu fiz essa colocação porque ainda ninguém está me orientando, vocês são meus guias. Eu acho que é isso, né, Adri? Eu ia te fazer uma pergunta da importância dos movimentos. Que responsabilidade! De levar informação e acolhimento para as famílias que não têm, né? A gente está aqui, nosso objetivo, Rosângela, era fazer esse conteúdo que a gente está trazendo aqui através das nossas lives, numa semana em março, que ia ser a jornada Conhecer para Entender. Nós íamos fazer presencialmente, com palestras, com certificados, ia ter uma sala num shopping aqui da cidade de Gravataí, né? Só que tinha, tipo, 60 convidados, né? Hoje a gente está tendo 3.000 visualizações por live, então a gente está alcançando um público que a gente não esperava. Então é isso mas eu quero que a Adri fale sobre a importância dos movimentos na sociedade. Queria colocar, Rosângela, assim, que é uma responsabilidade muito grande, né, o que tu disse para nós ali, quanto grupo, com a Adriana como pessoa, né, e a Dora veio para nos tornar pessoas melhores, com certeza. E um dos objetivos nossos sempre foi levar informação, né, já aconteceu desde o início da cirurgia cardíaca dela, né, que a gente pôde ajudar outras famílias orientando como é que fazer uma série de coisas, não porque a gente saiba mais que os outros, não, mas porque a gente viveu isso antes, teve a experiência, né? Então, assim, a gente está aqui para te ajudar, assim como todas as outras famílias, amigos, simpatizantes, o avô que o filho não aceita, a tia, enfim, nos chamem, né? A gente tem a página no Facebook, tem o Insta, pode ser no privado, a gente vai responder sempre que possível, e participar do nosso grupo, né, do grupo do WhatsApp que a gente tem, que a gente troca muita informação,
e procurar te ajudar para que tu possa procurar os profissionais, se tu não tiver as condições, tu ou demais famílias, particular, que a gente tente de uma maneira pública. Infelizmente a gente não está tendo esse atendimento público, é uma das lutas que a gente está tendo junto à prefeitura, já foi protocolado, porque a PAI está com recurso reduzido, a PAI é mantido pela sociedade, não pela prefeitura, né, tinha profissionais cedidos, os profissionais foram retirados, então, assim, culpam a PAI, não estou aqui para defender ninguém, mas eu estou só para esclarecer. Então, essa obrigação é do poder público de oferecer um atendimento de qualidade para os nossos filhos, né, seja da saúde, da educação, enfim. Então, a gente está aqui para ajudar, e isso é o movimento, isso é o Dar um Chute no Preconceito. A gente começou com 3 casais, 2 terapeutas, com ideias de fazer algo no dia 21 de março, para chamar a atenção, tipo assim, botar umas buzinas na avenida, que nem eu digo. E disso cresceu algo muito maior que a gente jamais imaginava, que é estar onde a gente está, né, com 70 famílias cadastradas no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente fez algumas coisas, conseguiu algumas aprovações de leis, tem lutado junto à Câmara de Vereadores, vai na prefeitura, tem o projeto de acolhimento no hospital, que 2 mães, o grupo todo, mais 2 ou 3 mães estão ali nessa frente, porque a gente tem que se dividir, como a Vivi colocou, né, nós temos os nossos trabalhos, que dá o nosso sustento, e é o nosso prazer também, tem a nossa família, tem o nosso dia a dia, então a gente não consegue se entregar e ser totalmente só Dar um Chute. Apesar que a gente faz muitas madrugadas, muitos finais de semana, né, então a gente tá lutando para que a gente possa levar informação, para que todo T21 tenha qualidade de todos os sentidos, que ele seja respeitado e tenha os atendimentos. Então, esse é o objetivo do grupo, é informar, é acolher, é ajudar, é trocar informação, e ir em busca de uma qualidade de vida para todos. Eu acho não, é isso, assim, é um objetivo da gente fazer um mundo melhor. Eu não via o mundo a passeio, entende? Então, eu tenho alguns objetivos, e esse é um deles, assim, de ajudar, né? Eu penso, assim, que bom se quando eu fui muito bem acolhida, e acho que a gente foi muito bem encaminhado, né? Porque nossa família tem 3 pediatras, que são irmãos, são nossa família, assim, que nos conduziram muito bem, né? E quando a gente perguntou para o Alexandre, Dória, dá um tai aí, o que a gente faz, né? Qual é o nível? Para ver o nível da nossa ignorância. E aí ele disse, não tem nível, ela vai até onde vocês estimularem, ela vai até onde vocês proporcionarem a ela. E aí nós arregaçamos as mangas e fomos, né, em busca do melhor para ela. Então, é isso, só que a gente teve uma boa orientação, nem todo mundo tem a função do acolhimento no hospital, que a gente está lutando muito, porque teve muitas famílias que receberam a notícia de forma traumática, deselegante, desumana até, né, e que, graças a Deus, eu não passei, mas muitas passaram, então a gente não quer que outras mães passem por isso. Como eu digo, a Dora, sendo T21 ou não, ela é minha filha, ela não é o T21, ela é a Dora, né, assim como o Francisco é o Chico e a Anitta é a Ita, né, então cada filho é um filho, e foi acolhido, foi gerado por amor, então eles estão aqui por amor, e por eles a gente vai lutar, e vamos lutar para fazer uma sociedade melhor, ter pessoas melhores para conviver conosco. Quem convive pensando no outro, eu acho que consegue ser um ser humano melhor. É isso, Jonas. É isso, Adri, né? Tu falaste que a Dora veio no mundo para fazer você uma pessoa melhor, né? Eu digo que a inclusão na escola não faz a Dora melhor, faz os todo colegas o círculo da Dora social, melhor, né? Mas o que eu quero dizer é assim, que a gente, enquanto família, enquanto pais, a gente vai à luta, porque tu sofre na pele, né, o preconceito, e assim, eu vou ser bem sincera, a ameaça de que a minha filha poderia não ser mais aceita numa escola regular, e de que a lei pode dar opção, e que qual é a escola, que a gente já sabe que com a obrigação da lei não é nada flor, não são flores a nossa caminhada, bem pelo contrário, né? E não imagina se existe uma lei com essa brecha.
E aquilo me deu um pavor de pensar que ela não ia poder estar naquela escola que ela ama, com os colegas que são de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, tudo que é cor, né? Que ela teria que ficar só, né? No caso, com crianças com deficiências, né? São crianças, seres humanos, têm que ser respeitados, mas e cadê a troca? Cadê o espelhamento? Cadê que nem eu digo, a escola, para mim, não é só a minha filha aprender a ler, escrever e a somar. Não. Ela vai aprender a viver com outras, ela vai interagir, ela vai poder ter um grupo para ir para o cinema, ela vai poder ir na casa do amiguinho, ela vai trazer os amigos na casa dela. Ela vai ser um ser humano como a gente é. E como tu falaste, né? Tudo vem de legislações, de leis. Então, é só um recado para você que está assistindo essa live e defende a inclusão e defende as pessoas com deficiência na sociedade, tendo acessibilidade. Votem em pessoas que saibam o que é inclusão, que defendam a acessibilidade, defendam as pessoas com deficiência, porque se nós, né, como eu sempre digo, trago esse número aqui, né, tem 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiência, se todos votassem em candidatos que defendem a inclusão e a acessibilidade, a gente com certeza ia ter um mundo melhor. Nós não precisaria estar gastando tanto tempo na luta contra decretos que vêm autoritários assim em cima de nós e dizer que não pode, agora é preferencialmente, não é mais obrigatório a escola aceitar o seu filho. Então, gente, votem com consciência, conheça a proposta do seu candidato, independente de que partido seja, né, a inclusão, como diz o nome, eu já disse aqui, né, é de todos, né, então não interessa se é de esquerda, se é de direita, tanto faz, mas que conheça o compromisso dele com a inclusão escolar, inclusão de trabalho, né, a gente tem leis hoje que garantem a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, então aquela empresa que tem determinado número de funcionários, ela tem que ter um X% de pessoa com deficiência, então tu vai ver numa grande empresa, como eu visitei, não vou citar o nome aqui, mas eu visitei uma empresa alemã que tem um escritório aqui no campus da Unicinos, e tu vê lá uma pessoa com deficiência visual trabalhando no escritório com um monte de gente, tu vê uma pessoa cadeirante chegando no elevador e indo para sua mesa de trabalho, aquilo não tem preço que pague, gente. Então, por que elas estão lá? Infelizmente, é por causa de uma lei que obriga essas pessoas. Talvez é um sonho, a empresa por amor contratar. Ninguém contrata por amor. Contrata porque tem um lucro, tem que atingir uma... Então, a gente tem que votar né? Então, tem que votar em candidatos que favoreçam a lei da inclusão. Um dia, quem sabe, os futuros, daqui talvez 3, 4, 5 gerações futuras, vão pensar assim, eu vou contratar a pessoa não pela deficiência ou por algum tipo, eu vou contratar porque ela é capaz de fazer e vai ver a possibilidade da pessoa em fazer, não a deficiência. Né? Muita gente vê a deficiência e diz que ela não é capaz. Então, mas enfim, vamos continuar com a nossa live aqui, que já, eu acho que vai bater o recorde da live mais longa. Eu queria colocar uma coisa bem importante, né, que faz parte do meu carinho por Gravataí. Na época que eu trabalhei em Gravataí, foi de 98 a 2008, 97 a 2008. Enfim, a gente tinha uma equipe que a gente chamava de PPT, Programa de Preparação para o Trabalho. Era eu de TO, a gente tinha assistência social, a Silvana, a Jaqueline Reis, psicóloga. A Jaque, nossa amiga, Jaque parceira. A Jaque é bem mais antiga do que eu em Gravataí, né? Então, aí a gente, na época, quem trabalhava com a gente lá era a Cláudia, a Portolã, que eu vi que se manifestou. Claudinha, né? Querida, amada. E a gente criou, então, esse programa, Programa de Preparação para o Trabalho. E nós fomos, eu não quero dizer com certeza, porque realmente esse dado não está fresco na memória, mas se a Cláudia Portolã ou a Marta Ávila estiverem assistindo, elas vão poder me corrigir. Se não fomos a primeira, nós somos uma das primeiras APAES do Sul, ali dizendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós conseguimos fazer elaborar junto à prefeitura um decreto-lei, onde garantia que cada secretaria do município, né, ou que for sendo extinguida, ou que viesse a ter, teria que ter 1 a 2 vagas para pessoas com deficiências múltiplas
como estágio. E nessa época foi bem interessante, porque a gente tinha adolescentes e um pouco mais velhos, assim, que seria equiparado a um programa de jovem aprendiz. Uhum. Eles faziam estágio na Cerâmica Cherubini, eles faziam estágio em alguns centros de educação da prefeitura, outros estavam do movimento de urbanismo, e eu me lembro que na época a gente conseguiu colocar ao menos um estagiário em todas as áreas, e aí cada técnico, um de nós, eu, a Jaque e a Silvana, a gente se dividia nas supervisões locais. Então isso é bem importante, né? Foi uma oportunidade muito bacana que se fez, né? Até a gente deveria ver, a gente, olha, eu como se fosse, já tivesse aí em gravidez, ver a quantas anda isso. Pois é, isso é novidade para nós, né, Jonas? Eu tenho até uma reportagem. Lá vai as mosquinhas do barulho começar. Na mesa da prefeitura, né? E o importante é, quando a gente fala de uma criança pode ou não ser aceita numa escola, então, se eu quiser, eu posso ou não, agora falando bem a questão política, me dar o direito de pagar ou não um imposto público. Que bom se fosse assim. Então, mas se tu for pensar lá pela veia, é assim, Adri. Se eu não quiser pagar um imposto, eu posso não pagar, não posso ser prejudicada, tá? Mas aí, de repente, por que aquele meu paciente com alguma deficiência vai usar alguma questão do poder público, seja municipal, federal, estadual, e não vai ter? Se ele não tem direito de se expressar ou lutar por ele, ainda a família tem. E por que essa família não tem essa retribuição? Então, eu acho que é uma época bem propícia da gente começar a falar essas coisas, e eu achei interessante da gente, de repente, entrar em contato com essa turma. Mais um caminho para nós trabalhar, Jonas. Mais uma veia. Ele passou pela Câmara, ele existe ainda, mas aí a gente pode, é uma coisa que é importante também de ver, de retomar coisas. Que é isso que eu acho importante a gente ver o que já foi feito, o que caiu em desuso ou em esquecimento e poder atrás disso, né? Muito obrigada, Vivi. Gente, eu vou abrir um espaço. Vamos sim, eu vou abrir um espaço. A gente tem bastante braços aqui, não é só o pessoal que aparece aqui. Tem bastante gente no nosso movimento aqui, mais de 70 famílias, a gente tem bastante braço. E olha só, eu quero botar uns comentários aqui do público, tá? Fazer uma interação aqui. Ana Luísa, estou chegando agora, conhecendo melhor o grupo, sou gestante de um bebê com T21, buscando conhecer e me preparar. É isso aí, ó, a importância do nosso movimento aqui para levar informação a todas as pessoas. Vamos lá, tem mais aqui que eu queria ler. Aqui a Lisiane também, Silveira, aprendendo muito com vocês. Ana Pisolotto. Eu não conhece a Adriana Pisolotto? Não. Ana Pisolotto, minha esposa. Bem-vinda a esse mundo de muitos desafios, mas também de muitas recompensas a cada evolução dos nossos filhos. É isso aí, a gente aprende, né, a valorizar cada conquista deles, né? Então, vamos lá. Afonso Fone, também não conheço, Adriana, tu conhece? Acho que não, nunca vi. Nunca vi expor. Vem conosco, teu mundo será maravilhoso e evolutivo sempre. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu queria colocar, mas aqui, da Betina. Olha a pergunta da Betina, importante. Vive, e quando a criança está começando a falar e a fono acha que ela não terá o desenvolvimento que ela achava que teria e desiste da criança, mas ela continua querendo falar, a criança continua querendo falar. É bom, nesse caso, procurar um apoio fora da instituição que ela frequenta? Sim. Eu conheço... Fala, Vivi. Eu conheço a Betina, né? Sou terapeuta do filho dela, né? Então, como eu sempre converso, né, Betina, contigo e passando aqui também para todas essas mães, eu acho que tem que conversar mais um pouco de perto, né, e ver se isso uma justificativa melhor, porque aí tem que ter a liga da terapia. Se não,
pede para fala como a gente sempre diz, fala com a chefia. Nesse caso, no caso lá na Kinder, quem tem que reclamar de mim para chefe, reclama para mim mesma, porque eu sou a representante, mas no caso, se é uma questão que tu não consegue resolver, vai avançando. A gente tem uma chefia acima dos responsáveis técnicos, a gente tem, acima disso, a gente tem o André, que é o nosso diretor. Eu acho, sim, né, que primeiro tu tem que tentar dentro da instituição que te acolhe. Vai indo, né, mas se não, de repente não sentir mais à vontade, a relação terapêutica já está mais desgastada, eu acho que sim, tem que procurar. Eu acho que a gente sempre tem que procurar uma opinião diferente, se mostrar quando está desconfortável, e se não se sente escutado, eu acho que sim. Porque às vezes não é porque um profissional não concorda, não se alinha de forma A ou B pela instituição. Acho que a família tem toda essa condição. E eu mesma sou suspeita de dizer, porque até segunda, quando a gente estava no atendimento, a gente estava conversando e conforme o assunto, o Arthur se manifestava, dava risada. Aí ele queria que eu saísse de carro com ele, eu fui explicar que não podia, ele pegou e me xingou. E eu digo isso porque o Arthur, ele não tem uma fala desenrolada, uma fala como a gente está falando agora, mas ele se expressa de uma forma que a gente consegue entender. Então, eu falei para ele que não tinha bumbua, por enquanto, ele pegou e me xingou bonito, depois dava risada. Então, quando a gente vê... Eu sempre digo para a Betina, falar, articular é um movimento, é uma questão motora. Mas a gente tem que também entender que tem que trabalhar expressão e linguagem como um todo, né? Uhum. Eu queria só fazer um gancho rapidinho, Vivi, nessa tua colocação, e nessa colocação dessa mãe, de que, não digo que seja por esse caso, não conheço, o que eu quero dizer assim, ó, é que aqui a gente, eu sempre tenho muito o meu instinto, entende? Nessa função dos profissionais, dos terapeutas. Não que os terapeutas deixam de ser bons ou que não são competentes, mas que tem um momento que ele chegou no tempo dele com o desenvolvimento com a Dora. Agora, vamos para um outro. Pode trocar de uma fono para outra. Não que aquela que atendeu, que fez todo um trabalho maravilhoso no início, não seja boa. Não. Mas estagnou. Dali a gente vai para um outro e aí há um avanço. Ficar atento a isso, que às vezes não é o profissional que não tem qualidade, é que deu tempo, é questão de terapia, é questão de momento. Até na própria empatia, não fechou. Isso, não fechou mais, não deu, a criança está no outro estágio, como tu colocaste ali, né? São vários estágios da vida da gente. E o próprio terapeuta, tu faz uma terapia com um profissional, tu fica 3, 4 anos com ele, chega um momento que tu nota que nada mais se desenvolvendo, tu tá na mesa, tá irritado, tu não quer mais nem olhar para aquele terapeuta. Bom, vou procurar um outro terapeuta, não que aquele meu terapeuta não me ajudou muito e não fez um bom trabalho. Então, isso eu acho que as famílias têm que estar atentas, elas têm que prestar atenção se a terapia está evoluindo, e se ela não está evoluindo, bom, então vamos procurar outros profissionais, vamos analisar, ver se é o profissional, se é a criança. Acho isso muito importante também. Família sempre presente, sempre presente. Mais comentários aqui. Viviane Dávila, o movimento faz a roda girar. Estar em movimento é não se acomodar, é ser generoso e buscar o melhor para os nossos e para outros que necessitem. Juliana Queiroz, o nosso movimento é do tamanho da nossa energia. Perdemos o Jonas. Ali tá o Vicente. Do Vicente. Boa noite, a FAD Porto Alegre presente. Eu vi que o Vicente fez um comentário, acho que o Jonas vai sair, daqui a pouco ele volta. Eu vi aqui que no Face o Vicente fez um comentário dizendo que foi muito boa a tua colocação, né? Que já que a gente não tem o direito, digamos assim, que é opcional os nossos filhos serem aceitos ou não numa escola regular, que seja opcional a gente pagar os impostos ou ter algumas obrigações, né? Ele comentou que foi muito boa a tua colocação. Mas, infelizmente, nem sempre funciona assim, né, Vivi? A gente sabe que a gente tem muito mais obrigação mais dever do que direito. Mas vamos indo. Eu queria só
duas pessoas colocaram, antes só de eu ler para o Paulo, que eu aqui, a Val, né, fez uma colocação um pouco mais ali, a Val, mãe da Catarina, que vocês já se conhecem, né, dando parabéns pelas nossas colocações, assistindo a live. A Catarina estava se preparando para ver a live, estava toda linda, né, recebi um monte de fotos. A Gabi também, mãe da Maju, colocando, se sintonizando com a Betina, mãe do Arthur, que passou, né, a uma mesma situação com um profissional de outra área, né, mas o quanto é importante a gente estar trabalhando numa mesma sintonia. E a questão, às vezes, né, Vivi, tu pode me corrigir, às vezes, talvez a família não está entendendo, né, e como é que eu vou dizer assim, pelo grupo de profissionais que a gente tem da DORA, o que a gente faz? A gente, às vezes, não consegue entender a mensagem daquele profissional e troca com o outro. Olha, se assim, não, quem sabe tal coisa, vamos conversar. E aí é uma questão de interpretação, da forma de ver, e aí flui. Mas se tentar e não fluir, aí eu acho que não dá, tu tem que ir seguir, né? Eu vou fazer uma colocação aqui que dos bastidores, que o meu assessor de assuntos aleatórios pediu, que o nosso movimento, a gente tem as máscaras, né? Que agora a gente lançou as máscaras com a arte que o Jonas fez, que está no sonho. Voltou, nós estamos aqui tocando a live, amigo. Não, vocês sabem, essa live tá tão demorada nos minutos que acabou a bateria do meu celular. Ela é a maior live que a gente já fez. Acabou a bateria. Aí a gente está com as máscaras no Sonho Gastronomia para venda, né? Na verdade, o nosso objetivo não é vender máscara, não é vender camiseta, não é vender calendário. É fazer o nome Dá um Chute do Preconceito rodar, as pessoas conhecerem, é ter o calendário do Dá um Chute lá no sonho, vir alguém almoçar, fazer um lanche, como um sonho maravilhoso lá da Cris do Josué, e encontrar um calendário. Minha irmã teve uma criança com síndrome de Down, o grupo, vou pedir informação. Isso é que a gente quer, entende? Que é informação cheia. E também agradecer a parceria que a gente teve no início do ano, né, que infelizmente a jornada não saiu devido à pandemia, mas a gente teve a parceria, o patrocínio da Sogil, né, dos ônibus aqui de Gravataí, que colocou em 12 ônibus a reprodução dos 12 meses do nosso calendário, né, então, assim, foi algo foi assim, emocionante da gente ver passar na rua o teu filho no ônibus, aquele griteiro dos amigos, dos parentes, todo mundo tirando foto. Eu vi a Dora passando, eu vi a Lulu, mas o que tinha no ônibus? Tinha foto deles e tinha frases, né? Para mostrar de que eles são... Porque a gente quer que eles sejam vistos, não para exibir a minha filha, né? Como mãe, óbvio que eu vou exibir ela, mas não para exibir a Dora, mas para que o mundo entenda que o T21 tem direito a estar na rua, a estar num ônibus circulando. É isso que a gente quer. Então tá, e aí ele pediu spoiler. Jonas. Tá. A Márcia era uma dos modelos, tá? Eu perdi todo o roteiro, a organização da live, eu perdi tudo agora, mas eu já quero complementar o que a Adri disse, porque com um exemplo do Enzo, meu filho. O Enzo chegou para mim, eu acho que foi no final do ano passado, não lembro quando, ele chegou para mim e disse assim: pai, por que eu não tenho síndrome de Down? Porque para ele, a irmã dele não, sabe, ela é igual a ele, a irmã dele, só que ela tá em super exposição, né? E eu disse para ele assim: Enzo, tu sabe que a tua irmã tem síndrome de Down? Sei, pai, eu sei. Tu sabe que gerações passadas ela não ia em exposição, ela ia estar excluída, não ia estar estudando na mesma escola que tu, e ela nunca ia aparecer em ônibus, em cartaz na escola, em calendário, nunca. Então a gente está expondo o nosso T21 justamente para equilibrar a balança da desigualdade de gerações passadas. A geração passada que botava o seu filho com deficiência em uma ilha e isolava da sociedade, a geração passada que afogava eles quando nasciam com alguma deficiência, porque não se encaixava na sociedade.
Então, por isso que a gente está colocando eles em ônibus. Nosso objetivo aqui, como a Adri falou, não é vender calendário, não é vender máscara, não é isso. É expor eles. Todo o nosso movimento é expor eles para equilibrar a balança da desigualdade. E um dia, quem sabe, né, não precisar mais disso. É o nosso sonho, né? Que não precisamos mais ter que expor nossos T21 do jeito que a gente expõe, porque a sociedade já vê que todo mundo vê com as diferenças, não precisa ter alguém para lutar, né? Então, hoje foi complicado, mas hoje foi complicado, mas eu quero abrir agora um espaço aqui. Eu imagino que está travando, gente. Eu peço desculpas mesmo, tá? Foi um problema, já contatei aqui, é um problema que eles estão atualizando a rede, mas eu quero abrir espaços agora para as considerações finais, né, da nossa live, iniciando pela Vivi. Vivi, a palavra está contigo. Tá, eu falo até às 11h30, então, pode ser? Pode falar, Vivi, a palavra está contigo. Mais uma vez, agradecer o convite, né, dessa conversa, que na verdade está sendo uma conversa bem gostosa, né? A gente ultrapassou a nossa hora, e me colocar à disposição, né, para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Vocês podem me usar e abusar, né? Eu também vou usar e abusar bastante de vocês, e eu acho que a gente tem que tornar esses momentos mais frequentes, porque essa informação, essas experiências que a gente está passando, é muito importante, assim, vendo, né, o que algumas mães estão colocando, algumas pessoas ali estão colocando, esse tipo de acolhimento que eu acho importante a gente poder passar para a sociedade. Informar, sim, cada vez mais, colocar os seus direitos. Eu sou muito crítica e chata quanto a isso. Durante todo o processo que a pessoa está comigo, ou desde o início eu já informo, faço kitzinho com legislação, cartilha, aonde tem que se associar, site confiável para a pessoa ver. Eu já informo isso, porque eu acho que é de direito, e não por eu ser terapeuta ocupacional, eu não vou deixar disso, desde questão de estacionamento, eu oriento para essa pessoa ter. Eu acho que isso faz parte do papel. Acho, sim, que quanto mais informada essa família tiver, mais condição dela lutar e compreender isso. Acho muito, muito importante. E uma coisa que a gente tinha, a gente tem que deixar registrado aqui, a importância de, quando procurar um local, se sentir à vontade, ver se o local está ok, é confiável, buscar profissionais especializados. Isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, como qualquer outra área da saúde, da educação, falando mais lá do início da vida, a intervenção precoce, ela deve sim ser feita por um profissional capacitado para isso. Não é, quando eu digo capacitado, não é só ter uma experiência ou achar interessante trabalhar com essas pessoas, tem sim especialização para isso, tem cursos, a gente sabe que é caro, tem alguns cursos que são necessários ter, mas isso é bem importante. Tu procurar um profissional que esteja habilitado. A gente vê muito hoje em planos de saúde, alguns estão tentando melhorar um pouco mais isso quando a gente recebe uma ordem judicial ou recebe uma indicação. Os planos pedem que a gente mande a nossa documentação, o nosso currículo, para comprovar que a gente é habilitado para essa ou para aquela informação, mas também tem um contrário, eles te oferecem algumas vezes alguns profissionais que atendem, e não é a mesma coisa. Tu pode ter uma gama grande de experiência, mas não é todo mundo que trabalha com todo mundo. Então, isso é bem importante. Que todo mundo possa aqui ter aproveitado, e se todo mundo sair aqui com uma boa impressão, nossa, nós três, né, que somos também uma família, que saia um pouco mais esclarecido, que tenha se sentido acolhido,
para mim isso já vai ser bem, bem importante. Eu acabei vendo uma coisa ali que o Afonso colocou do spoiler. Eu acho que eu vou a Gravataí só para buscar minha máscara. Vem. Meu olho caiu ali. Viu? Não, pois é, Vivi, com certeza que a gente, a cada live que a gente faz, né, a gente sai com a sensação, assim, de dever cumprido, no sentido de que a gente está levando um pouco de informação, né? Poderiam ser mais pessoas até do próprio grupo participar, poderiam, mas tudo tem seu tempo, mas o importante é que a gente atingiu algumas pessoas, e essas algumas vão informar a outras, e essa corrente vai seguir, bem como tu disse, né, que a gente possa ter feito, a gente fez o nosso melhor hoje, né, e a gente procura a cada encontro trazer um profissional qualificado, assim como tu, como a gente já teve todos os nossos outros amigos e parceiros, que vêm aqui por amor à causa, nos prestigiar, trazer o seu conhecimento, levar para as famílias e para as pessoas, de uma forma geral, né, e esse é o objetivo, né, a gente ser melhor e poder passar a informação para quem não sabe onde buscar, né, isso é o que a gente quer. Diga, Jonas. Gente, eu quero primeiramente desculpar, porque hoje a tecnologia não está me ajudando, tá? Mas eu tá, quero tá dizer rolando, que tá indo, tá indo. Exatamente. Essa é a 14ª live, todas as nossas lives disponíveis no YouTube, no Facebook, para assistir, se informar, quem quiser buscar informação. Estamos usando da tecnologia, às vezes ela falha, mas estamos usando a tecnologia para fazer esse canal de informação até você. Quero agradecer a Vivi por disponibilizar seu tempo, 2 dias, né? Ontem nossa reunião e hoje também, todo esse tempo conosco aqui. Quero 2 dias de início, ainda vai ter mais. Você de casa que está assistindo, peço já que compartilhe com todo mundo aí. E eu quero desejar a todos vocês uma maravilhosa noite, uma abençoada semana a todos. E que próxima semana tenha a 15ª feira. Estaremos aqui com a Fernanda Honorato e com o João Vicente, 2 pessoas com T21, trazer o público T21 para a mesa, porque consta aqui em algum comentário que eu anotei que eu ia dizer que eu perdi, nada de nós sem nós, né? Então, vamos botar eles aqui na mesa para falarmos sobre trissomia do cromossomo 21 e a inclusão. Gente, eu perdi o áudio agora eu não escuto vocês, mas áudio agora, não escuto vocês, perdi meu áudio, mas, gente, eu quero desejar uma boa noite a todos, foi uma live maravilhosa, ela foi mais longa, mas melhores, então, com mais informação possível, eu quero agradecer a todos, e uma boa noite! Boa noite, coração, que nem faz a dó, coração.